Capítulo 4. A verdade nas coleções de livros na Câmara Dourada. Disse o Imperador Amarelo: no céu há vento das 8 direções, mas para o homem há somente o vento das 5 vísceras. Qual a razão? Tipó respondeu: todos os 8 são ventos perversos que podem ferir o corpo humano. Se um dos canais for aberto pelo vento perverso, ele posteriormente irá invadir as vísceras. Quando as vísceras forem atingidas pelo vento perverso através dos canais, a pessoa irá contrair a doença e ocorrerão ventos nas 5 direções. O vento leste ocorre na primavera. É um vento normal. Se a energia do fígado se associar à primavera, do homem declinar, será atingido pelo vento perverso e contrairá a doença. E o que é pior, seus pontos Chu serão lesados primeiro. Como o ponto Chu do fígado está no pescoço, a doença começará no pescoço. O vento sul ocorre no verão e o vento é normal. Se a energia do coração, o coração se associa ao verão, de um homem declina, seus pontos Chu serão lesados primeiro. Como os pontos Chu do coração estão no peito e nos hipocôndrios, a doença irá ocorrer no peito e nos hipocôndrios. O vento oeste ocorre no outono e o vento é normal. Se a energia dos pulmões, o pulmão se associa ao outono, de um homem declinar, seus pontos Chu serão lesados primeiro. Como os pontos Chu do pulmão estão no peito e nas costas, a doença irá ocorrer no peito e nas costas. O vento norte ocorre no inverno e é o vento normal. Se a energia dos rins, os rins se associam ao inverno. Um homem declinar, seus pontos Chu serão lesados primeiro. Como o ponto Chu dos rins está na região lombar, a doença irá ocorrer na região lombar. A parte central se associa à terra e sua condição é determinada pelo baço. Se a energia do baço de alguém declinar, seus pontos Chu serão lesados primeiro. Já que o ponto Chu do baço está na espinha, portanto, a doença ocorrerá na espinha. Embora sejam os pontos Chu das 5 vísceras a serem afetados, na etapa seguinte haverá doença nas 5 vísceras. Por isso, a doença causada pelo perverso da primavera está na cabeça, já que o fígado se associa à primavera, e o ponto Chu do fígado está no pescoço, que pertence à cabeça. A doença causada pelo perverso do verão está no peito e nos hipocôndrios, já que o coração está associado ao verão, e o ponto Chu do coração está no peito e nos hipocôndrios, que acomodam as vísceras. A enfermidade causada pelo perverso do outono se aloja nos ombros e nas costas, já que o pulmão está associado ao outono e o ponto Chu do pulmão está no ombro, na parte das costas. A enfermidade causada pelo perverso do inverno se aloja nas extremidades, já que os rins estão associados ao inverno e o ponto Chu dos rins estão na região lombar e nas extremidades são as terminações do lombar. Portanto, a primavera, a pessoa está arriscada a contrair a síndrome do corrimento nasal e da hemorragia nasal, já que a enfermidade da energia da primavera está na cabeça. No meio do verão, a pessoa está arriscada a contrair a enfermidade no peito e nos hipocôndrios, já que o meio do verão se associa ao coração, e o ponto Chu do coração está no meio do peito e nos hipocôndrios. No verão prolongado, a pessoa está arriscada a contrair a enfermidade do frio, no baço e no estômago, já que o baço está associado ao verão prolongado e ativa também a umidade. Quando a umidade perversa não transformada em síndrome de calor do baço deixa de funcionar, ocorrerá enfermidade de frio do baço e do estômago. No outono, a pessoa está arriscada a contrair malária do tipo vento, já que a enfermidade da energia do outono se aloja no ombro e nas costas. E quando os ombros e as costas forem invadidos pelo frio perverso, haverá retenção no ponto Feng Fu, mansão do vento. E quando a energia saudável e a energia perversa estiverem se conflitando uma com a outra, irá ocorrer a malária do tipo vento. No inverno, a pessoa está arriscada a contrair a síndrome da artralgia da incapacitação e friagem nos membros,
já que a energia yang está se fechando por dentro e que os canais e as extremidades são fáceis de serem invadidos no inverno. Já que a energia yang está fechada e sendo conservada no interior no inverno, é aconselhável não massagear em demasia ou fazer ginástica calistênica no inverno, já que fazem aflorar a energia yang. Se a energia yang da pessoa for bem preservada no inverno, a síndrome de corrimento nasal, de hemorragia nasal e de males no pescoço podem ser evitadas na primavera. A enfermidade do peito e dos hipocôndrios podem ser evitados no meio do verão. A malária, tipo vento, pode ser evitada no outono. E a síndrome de artralgia, friagem nas extremidades, pode ser evitadas no inverno. A essência da vida é a energia vital de um corpo humano. E a energia vital é o fundamento do homem. Quando a energia vital de alguém for abundante no inverno, dificilmente poder-se-á ser afetado pelo perverso. A enfermidade febril sazonal não será contraída na primavera. No verão, se uma pessoa não conseguir transpirar quando devesse haver suor, a energia perversa será contida no interior e contrair-se-á a malária do tipo vento no outono. O yin se associa ao interior e quando a energia yin permanece no interior, é o yin do yin. A energia yang se associa ao exterior e quando a energia permanece do lado de fora, é o yang do yang. Tomando-se, por exemplo, o lapso de tempo do dia e da noite. A energia yang aflora de manhã, 6 da manhã, e se torna mais forte ao meio-dia, 12 horas, sendo, portanto, o período do yang da natureza. O período que vai do meio-dia ao poente, 12 horas às 18 horas, pertence ainda ao dia, mas o poente é o momento em que a energia yin começa a emergir e, portanto, é o momento do yin do yang. O período que vai do poente ao cantar do galo, 18 horas a 0 horas, pertence à noite e é também o período do yin, de emergência ao estágio mais próximo, chamando-se, portanto, o yin do céu ou yin da natureza. O período do cantar do galo até as primeiras horas da manhã, 0 horas a 6 horas da manhã, embora pertença à noite, sendo amanhã o momento em que a energia yang começa a emergir, chama-se o yin da natureza e também é chamado yang do yin, em que o ser humano corresponde ao universo. No corpo humano, também há yin e yang. Olhando-se no interior e exterior, por exemplo, a parte externa do corpo é yang, a parte interna é yin. Vendo-se de frente e de trás, a parte posterior do corpo é yang e o abdômen é yin. Do ponto de vista dos órgãos sólidos e ocos, os 5 órgãos sólidos, coração, fígado, baço, pulmões e rins, são todos yins e os 6 órgãos ocos, estômago, vesícula biliar, intestino grosso, intestino delgado, bexiga e triplo aquecedor, são todos yang. A razão de alguém conhecer os princípios do yin no yin e do yang no yang é para analisar a condição das doenças de acordo com as 5 vísceras e as 4 estações. Quando, por exemplo, alguém contrai enfermidades dos rins no inverno, já que o rim é yin e está situada abaixo, a doença é yin do yin. Quando alguém contrai doença do coração no verão, já que o coração é yang e está situado acima, é uma doença do yang no yang. Quando alguém contrai doença do fígado na primavera, já que o fígado é yang e está situado no aquecedor médio, é doença do yang no yin. Quando alguém contrai doença dos pulmões no outono, já que o pulmão é yin e está situado acima, é a doença do yin no yang. Ao tratar as doenças dos diferentes órgãos sólidos nas diversas estações com agulhas e pedras, deve-se obedecer à condição do yin e à situação do yang. Já que a parte posterior do corpo é yang, que o coração corresponde ao fogo e que está situado na parte superior do corpo, isto é, que o yang está situado na posição de yang, portanto o coração é o yang do yang. Como o abdômen é yin, que os rins correspondem à água e se situa abaixo, isto é, que
que o yin está situado na posição do yin, então os rins são o yin do yin, já que o abdômen é yin, que o fígado corresponde à madeira e que se situa na posição do aquecedor médio, isto é, que o yang se situa na posição do yin, então o fígado é o yang do yin. Já que o abdômen é yin, que o baço corresponde ao coração e que o baço se situa na posição de tai yin, então o baço é o extremo yin do yin. Essas colocações acima mostram as conexões mútuas dos órgãos sólidos e ocos, masculinos e femininos, e das ligações dos canais do corpo humano e da circulação sem fim da superfície e do interior, que corresponde às idas e vindas das 4 estações e do dia e da noite. E o yin e o yang, o corpo humano, corresponde ao yin e ao yang do universo. O imperador amarelo perguntou: desde que as 5 vísceras correspondem às 4 estações, podem todas as 5 vísceras se aplicar às energias das 4 estações e às energias do yin e do yang? Chipó respondeu: sim. O yang surge no leste, a cor do leste é verde. O fígado humano também é verde e corresponde à madeira. E já que a energia do universo está conectada à energia humana, dessa forma a energia do leste se comunica com o fígado. O canal do fígado dá acesso ao cérebro e se conecta com os olhos. Portanto, os olhos são os orifícios do fígado. A essência yin está armazenada no fígado, onde mora a alma. E a alma não estará à vontade quando o fígado estiver doente ou ocorrer pânico. O gosto da madeira é ácido. A madeira também é da mesma espécie que a grama, portanto, pertence à categoria da madeira. O galo se associa à madeira. Galo canta nas primeiras horas da manhã, da mesma forma que o sol que surge no leste pela manhã. Portanto, quando as criações, o fígado corresponde ao galo. O trigo é o que tem a colheita na primavera. Portanto, quanto aos cereais, o fígado corresponde ao trigo. Quanto à posição dos 4 movimentos sazonais, o fígado madeira corresponde à posição da estrela Sui, o nome antigo de Júpiter. Na natureza, a energia yang está em ascensão, e no corpo humano, a energia yang ascende na primavera. Portanto, a energia da primavera do homem está na cabeça. Quanto às 5 notas, o tom correspondente ao fígado é Ju, o terceiro dos 5 tons. O número de preenchimento correspondente ao fígado é 8. Quanto aos 5 odores, o odor do fígado é putrefato. A cor do sul é o vermelho e corresponde ao fogo. E o coração também corresponde ao fogo. E, portanto, a energia do sul se comunica com o coração e aí armazena sua energia, situando a abertura do coração na língua. As energias das 5 vísceras são dominadas pelo coração. Por isso, quando o coração está enfermo, irá causar as enfermidades das energias das 5 vísceras. O gosto do fogo é amargo e também se estende à energia do mesmo. O coração corresponde ao fogo, portanto, de gosto, o coração é amargo e, em categoria, pertence ao fogo. Carneiro é a criação do fogo. O sorgo é vermelho, portanto, quanto à colheita, o coração corresponde ao sorgo. Quanto à posição dos movimentos sazonais, o coração corresponde à estrela Yengu, antigo nome de Marte, já que o coração controla o sangue e este circula nos vasos. Portanto, a enfermidade do coração está nos vasos. O tom do coração é Zi, a 4ª das 5 notas. O número de preenchimento correspondente é 7. Quanto aos 5 odores, o odor do coração é contundente. O amarelo é a cor da centralização e o baço que corresponde à terra é também amarelo. Portanto, a energia da centralização se comunica com o baço e armazena sua essência no mesmo. A boca ingere os cereais, que primeiro entram no estômago, já que o estômago é o órgão oco do baço. Portanto, o orifício do baço é a boca. A energia do baço se conecta com a língua. Portanto, a enfermidade do baço está na própria língua. O gosto da terra é o doce.
E já que todos os doces irão nutrir o baço, portanto, o gosto da terra é doce. O painço é a colheita mais antiga, e o painço é amarelo. Portanto, quanto à colheita, o baço corresponde ao painço. A vaca é a criação da terra. Portanto, no tocante às criações, o baço corresponde à vaca. O fígado corresponde à terra, portanto, em categoria, pertence à terra. Quanto à posição dos movimentos sazonais, correspondente às estrelas em, antigo nome de Saturno. O baço controla os músculos, portanto, a doença do baço se aloja nos músculos. Quanto aos 5 tons, o tom do baço é Congo, o primeiro dentre os 5 tons. O número de preenchimento correspondente ao baço é 5. Dos 5 odores, o odor do baço é a fragrância. O branco é a cor do oeste. Os pulmões correspondem ao metal e são brancos. Portanto, a energia do oeste se comunica com os pulmões e neste armazena sua essência. O nariz leva aos pulmões, portanto, o orifício dos pulmões é o nariz. Já que a enfermidade do outono está no ombro e nas costas, portanto, a enfermidade dos pulmões está nas costas. O acre ou picante é o gosto do metal, portanto, o gosto do pulmão é o acre. O pulmão corresponde ao metal, portanto, quanto à categoria pertencente ao metal. O cavalo é a criação que pertence ao metal, portanto, quanto à criação, o pulmão corresponde ao cavalo. O arroz com casca desabrocha no outono, portanto, quanto às colheitas, o pulmão corresponde ao arroz com casca. Quanto à posição dos movimentos sazonais, o pulmão corresponde à posição da estrela Taibai, antigo nome de Vênus. O pulmão determina a condição da pele e dos pelos, portanto, a doença do pulmão está na pele e nos pelos. O tom do pulmão é Chang, segundo entre os 5 tons. O número de preenchimento correspondente é 9. Dos 5 odores, o do pulmão é pútrido. Preto é a cor do norte. O rim corresponde à água e armazena sua essência nos rins. As aberturas dos rins são os 2 orifícios inferiores, orifício frontal e posterior. Os espaços intermediários existentes nas junções dos músculos do corpo correspondem aos ossos. Portanto, a doença dos rins está nos espaços intermediários das junções dos ossos. O salgado é o gosto da água, portanto, de gosto, o rim é salgado. O rim corresponde à água, portanto, pertence à categoria da água. O porco é a criação. Preto é a cor do norte. O rim corresponde à água e armazena sua essência nos rins. As aberturas dos rins são os 2 orifícios inferiores, orifício frontal e posterior. Os espaços intermediários existentes nas junções dos músculos do corpo correspondem aos ossos. Portanto, a doença dos rins está nos espaços intermediários das junções dos ossos. O salgado é o gosto da água. Portanto, de gosto, o rim é salgado. O rim corresponde à água. Portanto, pertence à categoria da água. O porco é a criação que corresponde à água. Portanto, quanto às criações, o rim corresponde ao porco. A cor da fava, feijão de soja negro, é o preto. Portanto, quanto às colheitas, o rim pertence à fava. Quanto à posição dos movimentos sazonais, os rins correspondem à posição da estrela Shen, antigo nome de Mercúrio. Os rins correspondem aos ossos. Portanto, a enfermidade dos rins está nos ossos. O tom do rim é Yu, quinto dos 5 tons. O número de preenchimento dos rins é 6. Quanto aos 5 odores, o rim tem odor rançoso. Aqueles que estiverem aptos na palpação do pulso para diagnosticar devem investigar cuidadosamente, a fim de saber se as 5 vísceras estão em concordância com a energia e o sangue. Harmoniosa condição do yin e do yang. Superfície interior, o masculino e o feminino em excelente estado, considerando-se em profundidade e ao mesmo tempo familiarizando-se com os princípios e adquirindo aptidão no trato. Quando alguém tiver proficiência a tal ponto, pode escolher alguém para ensinar e ministrar o ensinamento. Somente uma pessoa com tal capacidade é digna de ser aquela que conhece realmente a essência do diagnóstico.